Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós ainda falaremos sobre triângulos, tá? Nós vamos revisar novamente sobre as razões trigonométricas, um triângulo retângulo, e as leis de seno e cosseno, correto? Mas já vou adiantando para vocês que essa é a nossa última revisão. A partir da aula que vem, nós começaremos com conteúdo novo, combinado? Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro didático das páginas 182 a 184 e 192 e 193, para revisar todo esse conteúdo. E também realizar os exercícios 5, 10, 11, 12, 16 e 17 das páginas 200 e 201, beleza? Então, vamos começar aí a nossa revisão. Então, pessoal, nós vamos começar aqui com a revisão das razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então, observem ali que a prof desenhou um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo nós temos a hipotenusa, os catetos, que isso aí eu acho que vocês já estão carecas de saber. Penso eu, né? Espero que sim. E as razões trigonométricas, vamos lá, começando com a razão seno. Então, o seno de um ângulo alfa, ele sempre será a razão cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas são as três razões bem importantes que nós já estudamos bastante: seno, cosseno e tangente. Lembrando sempre que nós precisamos ter um ângulo em questão, sempre o seno de um determinado ângulo, para daí nós identificarmos no nosso triângulo quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, combinado? Agora sobre a lei dos senos e cossenos. Observem que a diferença das razões para as leis é que a lei dos senos e cossenos, elas valem para qualquer tipo de triângulo, não precisa ser apenas retângulo, como acontece com as razões trigonométricas, ok? Observem ali que a prof desenhou um triângulo qualquer. Eu não sei se esse triângulo é retângulo, então ele tem ângulos ali diversos. E nesse triângulo qualquer, a lei dos senos diz o seguinte, que o seno de um ângulo, então aqui eu fiz o seno do ângulo A, sobre o lado A vai ser igual ao seno do ângulo B sobre o lado B. E, obviamente, também será igual ao seno do ângulo C sobre o lado C. Lembrando sempre que a razão aqui na lei do seno sempre será o seno de um ângulo sobre o lado oposto a esse ângulo. Observem, seno do ângulo A sobre o lado oposto, que é A. Lembrem-se disso, é muito importante. E a lei do cosseno, que é? Então, a lei do cosseno ela é diferente. Você lembra que começa parecida com o teorema de Pitágoras, mas ela tem uma complementação aqui. Então, o que diz a lei dos cossenos? Você pega um dos lados do seu triângulo e faz ele ao quadrado, e isso vai ser igual aos outros dois lados ao quadrado e somados, e nós temos que subtrair a multiplicação de 2 pelos lados que estão nessa parte, então 2 vezes B vezes C, e multiplicamos pelo cosseno do ângulo A. Aqui, novamente, esse lado que está sozinho lá na lei do cosseno é justamente o lado oposto ao ângulo que nós fazemos o cosseno, tá certo? Então, olhem aqui, o lado A está sozinho, lá no final a gente calcula o cosseno do ângulo A, que é o ângulo oposto ao lado A. E isso vale para as outras variações, né? As outras escritas da lei dos cossenos, que é a mesma coisa, é só uma variaçãozinha para os outros lados. Então, se eu deixo o lado B sozinho, então o lado B ao quadrado vai ser igual ao lado A ao quadrado mais o lado C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C e aí vezes o cosseno do ângulo B.
porque o ângulo B é o ângulo oposto ao lado B. E assim também acontece quando a gente deixa isolado o lado C. Então, tenham bastante atenção quanto a isso. Espero que essas leis, as razões estejam todas anotadas no caderno de vocês. Se vocês não anotaram até agora, esse é o momento final. Anotem, registrem, é muito importante. Então, nesse momento, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, prestem bastante atenção que para cada exercício, primeiro nós vamos identificar o que será necessário. Será que vai ser razão? E se for razão, quais delas? Seno, cosseno ou tangente? Ou será que serão as leis dos senos ou cossenos? Então, muita atenção aos exercícios seguintes, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Comecemos com esse exercício. Está dizendo o seguinte: ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste onde a pipa engalhou. Renata notou que o ângulo entre a linha da pipa e a rua era 60 graus, como mostra a figura. Calcule a altura do poste. Então, observem essa situação representada no desenho. Nós temos aqui o menino que estava empinando a pipa e a menina. Aqui está a linha da pipa e a pipa ficou presa na altura lá na extremidade do poste. Nós queremos saber qual é a altura desse poste. E nós temos a distância aqui do poste até essa galerinha. E nós temos também a medida do ângulo, que é de 60 graus. Então, a primeira coisa importante, nós precisamos identificar que tipo de triângulo é esse. Então, esse triângulo aqui, pessoal, ele tem um ângulo de 90 graus. Ele é retângulo. Então, no triângulo retângulo, valem as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Agora, eu pergunto a vocês, qual delas nós vamos utilizar nesse problema? Seno, cosseno ou tangente? Vamos identificar quais informações nós temos e quais informações nós queremos buscar. Nós queremos encontrar o H. E o H nesse triângulo é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E a informação que nós conhecemos é de 6 metros, que é o cateto adjacente. Então, qual das razões que utiliza cateto oposto e cateto adjacente, hein? É a tangente, é justamente ela que nós vamos utilizar aqui. Observem lá como fica. Então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é H, cateto adjacente é 6, por isso ficou essa equação. Nesse momento, nós precisamos substituir o valor da tangente de 60 graus. Lembram lá da tabelinha dos ângulos notáveis? 60 graus é um ângulo notável. Então, tangente de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 3, será? Não, né, pessoal? A tangente de 60 graus é raiz de 3. E assim nós temos que raiz de 3 é igual a h sobre 6. Como que eu resolvo essa equação agora? Eu posso resolver multiplicando cruzado. E assim nós obtemos que h é igual a 6 raiz de 3 metros. Essa já é a nossa resposta do problema. Então, assim, nós afirmamos que a distância buscada, ou melhor, a altura do poste buscada, é de 6 raiz de 3 metros. Entendido até aqui? O próximo exercício diz o seguinte: um avião decolou fazendo 30 graus com o solo. Ao percorrer 1000 metros em linha reta, estará a quantos metros do chão? Observem o desenho que representa essa situação. O avião decolou aqui do solo, caminhou, ou melhor, percorreu 1000 metros, o ângulo demarcado é de 30 graus e nós queremos descobrir qual é a altura desse avião referente ao solo. A que altura ele está? Novamente, esse triângulo ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, nele valem as razões trigonométricas. E qual delas que nós utilizaremos aqui? Então, vamos com bastante calma. O x, que é o valor desconhecido, ele é o cateto oposto ao ângulo demarcado. E a medida de 1000 metros é a hipotenusa do nosso triângulo.
Qual das razões que utiliza cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno. E é justamente isso que nós vamos utilizar aqui. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1000. Nesse momento, nós precisamos substituir o valor do seno de 30 graus. E quanto vale o seno de 30 graus? Lembram lá da tabelinha das razões? Com os ângulos notáveis? Então, o seno de 30 graus é 1/2. Nós temos, então, que 1/2 é igual a x sobre 1000, correto? Resolvendo essa equação, multiplicando o cruzado, nós temos, então, que 2 vezes x, ou seja, 2x é igual a 1000, porque 1000 vezes 1 é 1000. E assim, 2x é igual a 1000, isolando o x, esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E assim nós chegamos que x é igual a 1000 sobre 2, correto? Essa divisão eu acredito que não precisa ser feita no papel. A gente pode fazer aí mentalmente. Qual é a metade de 1000? Quanto é 1000 dividido por 2? É 500. E assim nós chegamos então que o x é igual a 500 metros, ou seja, a altura que esse avião está do chão é de 500 metros, beleza? Então, pessoal, para essa aula não ficar muito extensa, nós vamos dividir ela em duas partes. Aqui nós encerramos a parte 1. Esse é o momento de vocês descansarem um pouquinho, mas também rapidamente, não é para se enrolar muito. E continuamos na parte 2. Espero vocês. Até daqui a pouco.